Saudações, gente bonita, mestre líder aqui falando. Em Goiás, 28 graus, são 15 horas e 30 minutos. Bom, finalmente eu estou em casa. Nada melhor como o nosso lar, né? Que o nosso lar. Por falar em lar, vamos falar da Terra. O planeta está passando por mudanças. Eu devo entrar no mérito das climáticas, que inclusive faz parte da minha área de formação, né? Sou geógrafo, climatologia e tal. Mas isso meio que me deprime, me angustia. Porque apesar de tantos avisos, de tantos estudos, de tantas provas, né? De tantos exemplos, elites estúpidas, movidas pelo vil metal, insistem em negar o óbvio e em prejudicar a sociedade inteira. Eu vi uma pesquisa que fala que 99% dos brasileiros atribui alguma culpa ao que o ser humano vem fazendo em relação à mudança climática. E aí, bom, o 1% que não acredita está no Congresso. É impressionante isso. Impressionante, sabe? A sensação que nós estamos sendo legislados por gente estúpida nunca doeu tanto, certo? Sempre quando eu falo de política nacional é só raiva. Aí você tem o Campos Neto falando que não deve satisfação a ninguém, e ele tá certo. A lei foi feita para ele não dever satisfação a ninguém, só o mercado. O cara está destruindo o país e ninguém pode fazer nada, ou quer fazer alguma coisa. E fica por isso mesmo. Deputados e senadores, cada um mais imbecil do que o outro, a serviço do agronegócio, insistindo em políticas antiambientais que vai prejudicar a vida do setor que eles representam. Mas aí qual que é a questão? No limite, eu creio que eles acreditam, e acho que não está muito errado, que se eles quebrarem, o governo socorre. Certo? Então, a política nacional, sinceramente, eu prefiro olhar para esse pé de moringa. Olha que maravilha, carregado de vagens. Isso aqui serve para purificar a água, produz um óleo melhor do que o azeite, é excelente para ração para animais, é alimentício também para fins humanos, né? Para seres humanos, e cresce baldio. Eu prefiro acreditar que aquela planta vai substituir a soja. E aí, bom, aí nós teremos vantagens. Quando ela, glicídio, feijão de porco, fizer uma trinca, a gente extermina a soja. Mas o medo que eu tenho é que elas acabem arrumando maneiras de cultivar ela em larga escala, em grandes propriedades, pelo mesmo sistema de monocultura que vem destruindo esse país. Certo? Fica difícil. Fica difícil porque isso nem é uma pauta da extrema direita. Não. PCO acredita nessas bobagens. PCO está advogando a tese de que... Opa! Olha, eu tô com fome, gente. Se eu encontrar... Enfim, é o povo brasileiro que escolheu isso. O Congresso brasileiro é o retrato do povo brasileiro. O povo brasileiro preferiu votar em quem luta contra moinhos imaginários. Comunismo, banheiro unissex, vacina e mudança climática. O problema é que lutar contra a vacina é lutar a favor da doença e da morte. Lutar contra os que acreditam na mudança climática é lutar a favor da estupidez e da morte também.
o que está acontecendo no Rio Grande do Sul não exemplou ninguém na extrema-direita brasileira. Pelo contrário, depois de quase 3 semanas, nós sabemos que o Bozo ganhou 17 milhões de Pix do gado dele. Quantos reais ele doou? Nenhum. Ele é um sociopata, ególatra. Ele não tá nem com ninguém, não. Ele quer o dele. Foda-se os outros. E o gado fica inventando. Usa inteligência artificial para criar imagem de helicóptero da Avança salvando os outros. Helicóptero patriota salvando os outros. Por que tem que usar inteligência artificial? Porque elas não salvaram ninguém. Eles não estão nem aí com ninguém. Então tem que inventar por inteligência artificial. E aí, cara, eles fazem coisas tipo, você pega as imagens que eles fizeram, né? Pegaram as imagens, tiraram o áudio e colocaram o áudio da tragédia de Brumadinho, quando alguns israelenses foram lá perturbar o trabalho dos bombeiros, que não ajudaram em nada. Só foram encher o saco. Não salvar merda nenhuma de ninguém. São os incompetentes, inúteis. Aí para falar, Israel mandou 20 aeronaves, ou 40, não sei. Mandou porcaria nenhuma, tá usando a aeronave para bombardear Gaza. Sabe? É tanta mentira que isso vai envolvendo o gado e eles ficam sem solução a não ser comprar essas mentiras, porque eles entraram numa tão grande que sair já se tornou vergonhoso, sabe? É a diferença entre sutilmente alguém te dá um toque, seu parceiro ou sua parceira tá tacando a galha. Sutilmente você entende, respira, verifica, percebe, resolve a situação como você achar melhor. Aceita ser corno, tem gente que curte o lance, não entra no mérito, ou não aceita. Para uma situação em que primeiro a pessoa te fala sutilmente, depois um amigo te fala, né, com menos sutileza, depois 2 amigos comentam, depois seus amigos todos comentam, aí já começa as risadinhas, no fim as crianças da sua rua ficam zoando com a sua cara, porque você é corno. E aí de repente você vira um meme de corno na internet, certo? E aí não tem o que você fazer, porque todo mundo já sabe que você é um corno. E é o pior tipo de corno, que não quer aceitar o chifre, né? Quer fingir que ele não existe. Não tem o que você fazer, já virou vergonha. Você podia ter resolvido no início, mas você deixou a coisa escalar tanto, que aí quando você começa a brigar com os outros, como se a culpa fosse das pessoas, e não como de quem te sentou a galha, você vai ficando cada vez mais ridículo, cada vez mais risível, que é o que ridículo significa, aquilo do qual se ri. Certo? E aí você não tem o que fazer. Essa é a situação dos bolsonaristas. Virou uma seita, porque eles não têm mais como voltar atrás. Certo? Eles não têm mais como voltar atrás. Agora é embarcar em fake news. E eu não sei como a gente vai curar o país disso. Porque se vocês acham, com o tempo isso passa não, meu irmão. Uma religião inteira foi fundada baseada em mentira. A religião começa com J. Foi criada após o cativeiro da Babilônia, essencialmente. Então, uma classe sacerdotal que Ciro Grande da Pérsia, olha a ironia, levou de volta para a Palestina, criou uma religião desfigurando completamente a religião original. Isso faz o quê? 2.600 anos. E a religião está aí até hoje. E a classe sacerdotal, acabaram fundando o próprio Estado em cima de terras roubadas de um povo. Sabe? A partir de narrativas completamente falsas. Tá cheio de estudos. Falou, gente, não é por nada não, mas os Askenazes são europeus. Quem tem 80% de semelhança genética com os hebreus originais são os palestinos. Faz sentido porque, né? O antigo reino bíblico
mitológico de Judá e de Israel estava na Palestina. Europeu não tem nada a ver com aquilo. Aí você tem a conversa dos 3.000 anos de guerra. Esses dias, um infeliz comentou na rede social, quando todo mundo finge que é feliz: ah, eles estão em guerra há 3.000 anos. Eu falei: ô camarada, vai estudar. Como assim está em guerra há 3.000 anos? Os Esquenazes são europeus, são poloneses. Olha, são alemães. Olha o sobrenome deles: é It, é Aun, é Ain. São sobrenomes germânicos e eslavos. Não está em guerra com os palestinos há 3.000 anos, não. Presta atenção. Se você está falando de árabe e judeu, nos 400 anos de dominação otomana, eles viveram em paz um grupo com o outro. Não inventa, não. As pessoas compram essas narrativas, porque são as narrativas da maioria, e acreditam que são inteligentes replicando porcaria. Então, essa é a situação do mundo agora. Eu vou fazer um break. Para os nossos comerciais e para um plot twist. Bem, os nossos comerciais mandaram mensagem clara: não sou monetizado. Se você quiser, puder, né, colaborar, seja sempre bem-vindo ou bem-vinda. Agora o plot twist: essa não é a situação do mundo. Essa é a situação do Ocidente e do capitalismo, dos locais de capitalismo atrasado, onde eles fazem cosplay de Ocidente. Aqui o Brasil. Por que isso? A China não está assim. E não está assim por alguns motivos. Não é uma democracia burguesa. As redes sociais não são controladas por estrangeiros. Não estão a serviço dos Estados Unidos. Então, aliás, os chineses fizeram uma coisa que eu acho até malandra. Eles criaram uma rede social que ajuda a tornar as pessoas ainda mais estúpidas, né? Faz dancinha, faz aquele negócio de live, NFT, NPT, não sei o nome daquilo, né? Coisas ainda mais estúpidas que as redes sociais já existentes fazem, certo? E isso é o que eles vendem para o mundo. A versão deles, da mesma rede social, publica só coisas inteligentes, de pessoas inteligentes. Então eles ajudam a burrificar o resto do mundo, o Ocidente em particular, enquanto eles mesmos educam o próprio povo. É para isso que serve a rede social. Pelo menos aqui, onde se faz cosplay de Ocidente, para tornar as pessoas ainda mais imbecis do que o sistema foi montado para deixá-las. Essa é a realidade. Esse é o triste fato que a gente tem que encarar. Na Rússia também essas redes não se criam. Nem no Irã, nem na República Popular Democrática da Coreia, nem Cuba, Vietnã. Países que protegem a própria população da estupidez e buscam levar o espírito geral estão indo bem. É o mundo capitalista que está indo mal. É isso que é importante vocês entenderem. A República Popular da China está discutindo o quê? Cidades esponja. Eles não estão destruindo legislação ambiental. Eles estão discutindo cidades esponja. O aquecimento global é um fato, a mudança climática é um fato. Eles não brigam com ciência. Deputado que entra nessa de negacionismo, na República Popular da China, meu filho, ele dura muito pouco. Muito pouco. A mesma coisa no Vietnã, mesma coisa na República Popular Democrática da Coreia, mesma coisa no Irã. Ah, mas isso não é democrático. Exato, baby, não é democrático. A democracia burguesa é vendida como se fosse uma panaceia, né? A cura para todos os males, o melhor sistema político. Deixa eu dizer para vocês,
Um recado fruto de muita reflexão. Eu tive quase uma semana para fazer isso. Não é. Democracia burguesa, com todo respeito, é uma grande de uma... Entenderam? Ela não presta. Ela serve à classe dominante, que é estupidificar as massas. E aí outro plot twist. Ela tanto estupidificou as massas que estupidificou a si mesma. Eu inclusive comentei isso. Que uma coisa que o Martianov vinha falando já há algum tempo acabou se mostrando muito verdadeiro. As elites ocidentais, a classe dirigente ocidental é tão estúpida quanto o populacho, certo? E aí nós entramos na geopolítica pesada. China e Rússia, tio Vladimir e o tio Xi, Xi Jinping, né? Jinping é o nome. Vladimir e tio Jinping foram conversar, trocar ideias. 2 horas e meia. Roupas informais, o que na República Popular da China é sinal de que as duas pessoas que estão se encontrando são amigas, e terminaram se abraçando. O que é muito comum na Rússia, não na China. Você só abraça amigos próximos. Então a tal parceria sem limite foi mostrada para todo mundo. Se as pessoas ainda não tinham entendido, a recepção que o Blinken teve na China foi recebido por cachorro, e na despedida nem cachorro foi com ele, ou que a Ursula von der Leyen, que foi expulsa no meio da conferência com o Macron, teve que voltar em avião comum de carreira. Se as pessoas não entenderam a mensagem, porque o Fábio disse, porque o Rogério disse, porque o Rock disse, cara, esses sujeitos, sério, eu nem vou perder meu réu primário xingando eles. São seres deplorável, risível, ridículo, né? Não compensa perder tempo com isso. Eu tô revendo a paisagem que eu gosto. As indústrias ao fundo da cidade onde eu moro. Nem gosto de indústria, mas é uma paisagem que me agrada, devo confessar, que me é familiar. Mas voltando à questão aqui, o Ocidente passou a acreditar na própria estupidez. Tá lá o tio Jinping e o tio Vladimir trocando ideia, falando, que eu falei no vídeo ontem, que acho que na verdade eu gravei antes de ontem, porque eu não estava carregando. O que acontece, gente, o que acontece é o seguinte. Por que eles foram se encontrar? Para acertar os detalhes do fim do dólar enquanto moeda de reserva internacional. O fim do dólar enquanto moeda de reserva internacional é o fim dos Estados Unidos, do Ocidente, do capitalismo inteiro. Mas o mercado vai continuar. Claro que vai continuar, BP. Deixa eu explicar com todo o amor do meu coração. Mercado não é sinônimo de capitalismo. Mercado existe milhares de anos antes do capitalismo. Capitalismo, vamos explicar rapidamente o que é capitalismo. Capitalismo é a separação entre trabalhador e meio de produção. Uma alienação, o nome disso é alienação, certo? Alienação, separa o trabalhador dos meios de produção. Alienação. E isso é sustentado por um conjunto de ideias que a classe dominante faz parecer como são as ideias de toda a sociedade. O nome disso é alienação. Então, ideologia mais alienação. Em cima da separação entre trabalhadores e meios de produção, isso é capitalismo. Mercado não é capitalismo, lucro não é capitalismo, trabalho assalariado não é capitalismo, investimento não é capitalismo, certo? Não confundam as coisas. Perfeito? Olha lá, aquilo é uma roda. Carroças têm roda. Não quer dizer que as carroças são carros porque tem rodas. Entendeu? Mercado, como disse o próprio Deng Xiaoping, não existe contradição entre mercado e socialismo. Mas a China tem bilionários. E socialismo é uma etapa de transição para o comunismo. Socialismo não está feito, socialismo é em construção. E outra, a questão não é a propriedade, é o controle dos meios de produção. Controle dos meios de produção na China, como na Rússia.
como na República Popular Democrática da Coreia, como em Cuba, como no Vietnã, é do Estado. E não acho uma ideia muito inteligente você duvidar disso, não. Se você for chinês. Entenderam? Então não é uma crise do planeta. Para de tratar isso como uma crise do planeta. É uma crise do capitalismo. Causada pelo capitalismo. Só vai ser solucionada quando o capitalismo for solucionado. Ou seja, deixar de existir. Tenha um bom dia.